Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni, Creator Spiritus. Vem, ó Criador Espírito. As almas dos teus visita. Os corações que criaste, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial. Fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça. Dedo és da destra paterna. Do Pai, solene promessa. Dás força da voz superna. Nossa razão esclarece. Teu amor no peito acende. Do nosso corpo a fraqueza. Com tua força defende. De nós afasta o inimigo. Dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai, seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela. Ave do Mar Estrela. De Deus, Mãe Bela, sempre Virgem, da morada celeste, feliz entrada. Ó tu, que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu, ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai adoremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Show! É isso aí, a prática leva à perfeição. Graças a Deus, Senhor. Vamos nos aperfeiçoar na palavra do Senhor. Vamos. Liturgia. Obrigada, Senhor. Liturgia da Palavra. 29 de maio de 2020. 7ª semana do tempo pascal. Sexta-feira. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu tive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá, e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes que eu possa suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus, que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo.
Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferiria ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então, ordenei que ficasse preso, até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor pôs o seu trono lá nos altos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos altos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos altos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos altos céus. Quanto aos céus, por sobre a terra se elevam. Tanto é grande o seu amor aos que o temem, quanto dista o nascente do poente. Tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos altos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos altos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumpres as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos altos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos altos céus. Evangelho, anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus manifestou-se aos seus discípulos. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás os braços, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para dar a entender com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra
da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa. Que Lindíssimo. evangelho lindo. Esse evangelho lindíssimo, muito profundo. Nossa. Vamos começar a meditação com a primeira leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos 18 e 19. O que estava acontecendo nessa primeira leitura? Paulo estava sendo acusado, né? E estava preso. Acusado pelos judeus, pelas pessoas que estavam bem difíceis de entender a palavra de Deus, estavam bem resistindo, estavam bem resistindo a Jesus, a palavra de Deus. Então, com isso estavam perseguindo Paulo. Isso. Estavam querendo a morte dele, né? Então, o que aconteceu aqui? Nesse capítulo 25, versículo 18 e 19, de Atos dos Apóstolos. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Ou seja, não tinha nada para acusar Paulo. Não tinha prova de nada. Paulo não cometeu nenhum crime. Isso. Eles estavam querendo arrumar alguma coisa. Eles queriam acusar Paulo com a mesma acusação que acusaram Jesus. De blasfêmia, dizendo que ele estava pregando contra Deus, estava pregando contra Moisés, estava distorcendo a palavra de Deus, estava... Isso tudo é mentira, né? Isso tudo é mentira. Mesma acusação que acusaram Jesus, estavam querendo acusar Paulo. E o governador não caiu nessas acusações, né? Ele falou: tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus. Então, mas a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Sim. Você lembra que o Pôncio Pilato lá não achou nada? Sim, exatamente. A mesma coisa. Exatamente. A mesma coisa que coisou com Jesus. Exatamente. Que aconteceu com Jesus. Só que o infeliz lá do Caifás cismou que tinha, né, que castigar Jesus. Uhum. Aí, como não arrumou, como eles não tinham prova contra Jesus, eles blasfemaram. Sim. Entendeu? Eles inventaram e botaram o Barrabás para ser liberto e matar e crucificar Jesus. Exatamente, mesma coisa que não com Jesus. Aqui, ó. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Ou seja, o governador não estava entendendo nada, né? Imagina, todo mundo ali naquela região, né, já sabia que Jesus tinha morrido. Que Jesus morreu, foi crucificado e morreu na cruz. Era capaz de matar Paulo por causa desse motivo também. Paulo afirmava que Jesus estava vivo. Então o governador não entendia nada. O governador, que era um pagão, que não entendia, não sabia da ressurreição dos mortos, não sabia de nada, estava ali boiando, né, pangando ali com aquela situação toda. Estava boiando. Então, assim, nós temos que ter essa consciência e dar esse testemunho que nosso Senhor está vivo e no meio de nós. E olha por nós e cuida de nós. Bem vivo. Está vivo não só no sentido de não, Jesus está vivo na nossa memória. Espiritualmente, Jesus está vivo porque foi um grande pregador, foi um grande homem, foi um grande líder. Ele está vivo porque a gente vai lembrar sempre dele, está guardado no nosso coração. Não é nesse sentido que Jesus está vivo, não é nesse sentido. Jesus está vivo, literalmente vivo, em corpo, sangue, alma e divindade. Aonde? No céu, aqui na terra, mas em especial na Santíssima Eucaristia, que é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Verdade. Mas ele está vivo do lado direito de Deus, intercedendo por nós no céu. Não só em espírito, mas em corpo, em carne também, ressuscitado, num corpo glorioso. Verdade. E no juízo final vai vir julgar os vivos e os mortos. Corpo e sangue. Então, nosso Senhor está vivo. Não só nosso Senhor, mas vivo, literalmente vivo. Porque Jesus Cristo é Deus. E Deus não morre. Olha, eu vou te falar, inveja, troço. Gente, às vezes as pessoas perseguem a outra
Persegue a pessoa, persegue, aí não acha motivo, mas mesmo assim quer matar a pessoa. Uhum. Vamos para o Evangelho. Horrível. Do Evangelho eu separei o Evangelho de São João. Isso aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo, acontece todo dia. Sim. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 17. Evangelho de São João. Aqui, ó. 21, 17. O que acontece? Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Jesus perguntando a Pedro. Pedro ficou triste pela terceira vez. Por que Jesus chamou Pedro para um canto para perguntar? Ele perguntou três vezes. 3 vezes ele falou que amava. Você entende por que Jesus fez isso? 3 vezes. Porque Jesus sabia que ele ia renegar ele. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas você sabia por que ele renegou Jesus? Por fraqueza humana. Por fraqueza e medo de ser morto. Também. Você viu onde que ele estava? Foi covardia. Sim. Você viu onde que ele estava quando ele renegou Jesus? Sim. Quando ele renegou Jesus? Se ele falasse ali e que amava Jesus, que conhecia Jesus, ele estaria morto na mesma hora também. Então, entendeu? Sim, Pedro foi fraco. Mas Jesus teve que restabelecer essa confiança, esse amor. Porque Pedro dele. amava Jesus. Pedro não deixou de amar Jesus. Pedro falhou. Porque Pedro é humano. Nossa, mas é Pedro, exatamente, mas Pedro nunca deixou de amar Jesus. Nunca. E Jesus entendeu isso. Jesus entendia isso. Isso foi uma maneira também que Jesus deve ter entendido dele não morrer. Ele estava no meio do fogo cruzado ali. Ele estava no meio porque o amor dele não era um amor ágape ainda, o amor que dá a vida. O amor, ele é um amor filos, como na tradução grega nos ensina isso. Que Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filos. Filos é um tipo diferente de amor. Amor de amizade, de companheirismo. Eu gosto de você. Você é gente boa, assim. Jesus, eu te amo, mas é um amigão, assim, mas eu não dou minha vida por ti ainda. Entendeu? Jesus, eu te amo, mas Pedro eu foi muito sincero. Pra morrer por ti. Pedro foi muito sincero. Entendeu? Foi muito sincero. E no final, Jesus mudou a pergunta. Eu faria o mesmo que ele fez, o Pedro. Eu faria o mesmo. Entendeu? Porque então, se Pedro abrisse a boca ali para falar, eu conheço Jesus e eu amo Jesus, se ele, de repente, sei lá, desse um troço nele, um roupante lá, um negócio... Nós temos que ter o amor ágape. Nós temos que nos esforçar para o nosso amor ser ágape. Nós temos que dar nossa vida por Jesus. Nós nunca devemos negar Jesus. Mas você vê que Jesus perdoou ele, né? Jesus veio e perdoou ele. Ainda teve ainda... Mas, infelizmente, nós negamos Jesus. Sabe quando nós negamos Jesus? Quando nós não somos caridosos com o nosso próximo. Quando nós não... Por exemplo, a maior negação de Jesus é quando você comete um pecado mortal. A maior ofensa a Deus. Quando você mente. Maior ofensa. Não, esse é um pecado venial, mas é pecado também. Jesus. Mas assim... Quando você deseja mal uma pessoa. Sim, quando você mata alguém dentro de você. Você mata alguém dentro de você. Porque o pecado começa no coração. Quando você tem inveja de alguém, tá? Sim. Quando você inveja muito uma coisa. Isso aí você está negando Jesus. Isso você está negando Jesus. Entendeu? Tudo que você faz que não é de acordo com a vontade de Deus, para a sua vida, você está negando Jesus. Por isso nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo para sempre estar na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus na nossa vida. É verdade. Pedir perdão a Deus sobre todas as coisas, né? Pedir perdão a Deus sempre, porque nós sempre pecamos, todo dia. Eu peço toda hora. Toda hora eu peço perdão. Toda hora eu acordo de madrugada, Vitor, você não tem noção, Vitor? É a palavra que vem na minha boca quando eu acordo para ir no banheiro, que eu abro meu olho. Eu falo, Senhor, tende misericórdia de todos nós, tende misericórdia de mim. Quando eu volto do banheiro, Senhor, me livre dos pecados, Senhor. Agora, todo dia. Então, Jesus, nesse evangelho, ele está instituindo a hierarquia da igreja, onde Pedro é o chefe, Pedro é o pastor, que vai apacentar as ovelhas. As ovelhas e os cordeiros. Apacentar as ovelhas. E com isso, nosso pastor tem que ser um pastor forte, né?
não pode ser fraco como era. Então, com isso, Jesus vai tentando restabelecer a confiança em Pedro. Restabelecer a confiança de Pedro nele mesmo. Eu sei, porque ele renegou, então... Exatamente. Entendeu? Então Jesus estava com o pé atrás com ele. Não, Jesus não estava com o pé atrás com ele. Ele mesmo estava com o pé atrás com ele. O próprio Pedro estava com o pé atrás com ele mesmo. Jesus confiava, amava Pedro, porque Jesus conhece a nossa fraqueza, Jesus conhece a nossa miséria, Jesus conhece como nós somos fracos, pecadores e miseráveis. Jesus viu como é que ele é fraco, homem. Mas o que importa é o amor, porque Jesus sabia que Pedro amava ele, amava muito. Mesmo que Pedro não diga isso aqui no Evangelho, porque Pedro fala filhos, não fala ágape. O filhos é um amor de amizade, assim, não é amor de que se dá a sua vida. Mas, aqui, Jesus sabia do potencial de Pedro. E da fraqueza dele também. Sim. Jesus potencial também sabia da fraqueza de Pedro. Dele. E da fraqueza também. E você lembra que quando Jesus mandou andar sobre as águas? A gente ama, sim, eu lembro. Pedro. Ele fraquejou ali também. Ele fraquejou, exatamente. Caiu, se afogou e foi... Quando a gente ama, isso é o suficiente para Deus. A gente tem que ir em direção a Deus com todos os nossos pecados, com toda a nossa miséria, com toda a nossa fraqueza. O que importa é o amor. O que importa é o amor, porque Deus é infinitamente misericordioso. O amor de Deus é infinito por nós. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar aqui, depois eu falo. Deixa eu terminar a meditação aqui. O que importa é o amor. Não importa quão pecado você tenha, quantos erros você tenha cometido, quanta fraqueza você tenha tido, quantos erros você tenha cometido. O que importa é o amor. Se nós amamos a Deus, Deus acha um jeito de nos salvar. Deus vai ao nosso encontro, nós temos que ir ao encontro dele. Entendeu? E Deus nos regata, nos salva por esse amor que nós temos por ele, independentemente de quão errado, de quantos pecados mortais, capitais e veniais nós tenhamos. O que importa é o amor. E Pedro sabia, Jesus sabia que Pedro amava ele, independentemente da fraqueza que ele teve, que ele tinha. Por isso, Jesus colocou ele na frente da igreja, pelo amor que ele tinha. Entende? Porque Jesus chamou ele no canto e falou: Pedro, tu me amas mais que estes. Jesus já sabia que Pedro amava ele mais que todos ali. Por mais fraco que ele tenha sido, a fraqueza humana não impede o amor de Deus. Pelo contrário, quanto mais miseráveis nós somos, mais Deus nos ama. O amor de Deus é maior ainda. Maior nossa miséria, maior o amor de Deus por nós. Mas nós temos que ter reconhecimento dessa miséria, entender como nós somos miseráveis pecadores, para que Deus possa agir na nossa vida. Mas deixa eu te falar, sabe o que Deus quer da gente? Que Ele sabe que nós temos? Deus quer saber 21:18. Qual a pessoa que tem Deus sabe todas as pessoas de coração bom. E sabe as do coração endurecido, coração de barro. Tá? Então Ele quer da gente. Tá? Principalmente o nosso bom coração. Nosso coração bondoso. Porque Deus é infinitamente bondoso. Bondoso, caridoso. Entendeu? Pai. Entendeu? Então Ele quer da gente isso. Entendeu? Não adianta a pessoa bater no peito e falar, eu sou boa, mas não estica a mão, não ajuda, não faz nada, não, entendeu? Deus sabe. As pessoas de coração bom, Ele sabe. Ele sabe as pessoas todinhas, Ele conhece um por um. Ele conhece cada filho dele. Não adianta você bater no peito e falar que é bom, se você não for, você está pecando. Porque Ele sabe que você não é. Ele sabe que você não é. Então, vamos finalizar com o versículo 18. Bora. 25, João 25... Atos que é 25. João 21, 18. Em verdade eu te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando que com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou, segue-me, ou seja, Jesus sabia tudo o que ia acontecer já, porque Deus sabe de tudo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus sabe tudo. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele já sabe o futuro. Deus sabe tudo. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Então, Ele já sabia com como Pedro iria morrer. Escreve certo por Antônio. Então, Ele sabia com que amor Pedro amava Ele. Porque Ele sabia como Pedro ia morrer por Ele. Como Pedro morreu? Pedro morreu em Roma. Enforcado. Não, foi enforcado, foi crucificado.
Foi crucificado. Pedro também morreu crucificado? Foi crucificado. E ele disse o seguinte, antes de morrer. Ah, não, Judas Me foi coloca, enforcado, não foi? Foi sim, Judas. me coloca de cabeça para baixo nessa cruz, porque eu não sou digno de morrer como meu Salvador morreu. Meu Salvador morreu. Eu não sou digno de ser crucificado como ele foi, de morrer da mesma forma que ele morreu. Não sou digno. Então eu quero morrer de cabeça para baixo. E Pedro morreu crucificado em Roma de cabeça para baixo. Olha que amor. Entregou sua vida por Jesus. Crucificado em Roma de cabeça para baixo. E olha como que nós coisa sabemos linda. isso? Você me ensinando isso, eu não sabia Como, isso. como nós sabemos isso? Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Isso está na Sagrada Tradição. Eu não sabia. Entendeu? Disso. Porque a nossa Igreja Católica Apostólica Romana tem a Sagrada Tradição. Entendi. Entendeu? E essa é a base da nossa fé. A Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura, a Bíblia. Entendeu? Nisso que a gente tira a nossa fé. Não sabe disso também. Eu acho que muita gente não sabe. Infelizmente, porque não leu o catecismo. Pois é, eu não sabia. Eu não leio o catecismo. Uhum. Vou ter que começar a pegar esse catecismo seu para começar seria a ler bom. também. Então vamos finalizar. Isso aí, o Evangelho de hoje é uma reflexão muito linda, do amor de Deus por nós. O amor de Deus, fala do amor de Deus por nós, que é indiferente não. Ele é, como eu vou dizer? Isso, incondicional em relação às nossas fraquezas, às nossas misérias. A nossa fraqueza, uma das nossas misérias, nossos pecados. Sim, nós temos que nos livrar dos nossos pecados, nos livrar da nossa fraqueza, da nossa miséria, mas isso nós não somos possível para nós. Só Deus é possível, através do Espírito Santo que nos santifica, nos purifica. Entendeu? Por isso vamos pedir a conversão e a efusão do Espírito Santo de Deus. Vai sermos fortes como Pedro foi. Entendeu? Porque Pedro foi fraco no início, mas terminou forte. E Deus nos fala que não importa como você começa, não importa como você termina. Deus fortaleceu ele, sabia? Exatamente. Perdoando ele. A nossa força vem de Deus. E é isso. Vamos finalizar esse Evangelho. Em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.